em Atos dos Apóstolos. Capítulo 8, versículo 26, a partir do versículo 26 até o 35. Do versículo 26 ao 35. Diz assim: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentando no seu carro, lia a profecia, o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: Foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Vamos ler ainda Efésios capítulo 4, versículo 11, somente, que é a base da nossa lição. Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outro para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores. Bom, nós estamos aqui dando continuidade à nossa lição, ao nosso trimestre, aonde agora a gente vem falando sobre os dons ministeriais. A gente já viu o primeiro dom ministerial, que é o ministério apostólico. Domingo passado a gente falou, sobre o profeta, e hoje nós iremos falar um pouco sobre o ministério ou o dom ministerial de evangelista. Tá? A gente fez a leitura bíblica em classe e eu quero começar comentando como base quando Jesus ele envia os 70 discípulos para evangelizar. Essa leitura é um pouco extensa, eu não vou ler toda, até porque eu acredito que todos os irmãos aqui estão bem cientes. Em Lucas capítulo 10, versículo 1 ao 20, Jesus ele envia os 70 discípulos. E quando Jesus envia os 70 discípulos, vamos ler o versículo 2. Jesus ele fala uma pequena frase. Vamos ler só a parte A do versículo. Lucas capítulo 10, versículo 2, que ele diz assim: E dizia-lhes: Grande é, em verdade, a seara, mas os obreiros são poucos. Jesus, quando ele envia os 70, você pode ver que já logo no segundo versículo, Jesus ele fala que grande é a seara, mas os obreiros são poucos. Aí a gente se pergunta: por que será que Jesus falou que os obreiros são poucos?
que leva a gente a meditar? Seria que era pouco só por causa da quantidade? Eram só 70 discípulos? Ou tem um outro mistério aí por trás? O que os irmãos vamos interagir? Já está só nós aqui, a gente tem que interagir, senão vai ficar muito ruim a aula. Acho que eram poucos que tinham compromisso mesmo de... Poucos se interessavam, porque ele não tinha só esses 70, ele separou 70. Né? Sim. Pois é. Então, a questão é, eram poucos porque, primeiramente, a gente tem que pensar assim, os discípulos, e isso, vamos sair um pouco agora, vamos abrir um parênteses dentro dessa frase. O discípulo, ele não pode apresentar a si mesmo ou falar de si mesmo. Esse é o primeiro ponto, tá? Falar aquilo que lhe convém e se apresentar como, eu que estou falando, eu que sou o responsável. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, em segundo lugar, os discípulos, assim como ele não pode apresentar a si mesmo e falar por si mesmo, ele tem que falar exclusivamente de Jesus. Quando Jesus fala que são poucos os obreiros, é porque são poucos que pregam a palavra apresentando exclusivamente Jesus. São poucos que pregam a palavra não apresentando a si mesmo, mas sim apresentando o Evangelho. Olha, eu venho em nome de Jesus. Aleluia. Eu venho para pregar o Evangelho. Aleluia. Aí a gente começa a meditar que ao longo desses anos, e cada vez se aumenta mais, infelizmente, o aumento de pessoas que eles se promovem. Jesus ali está sempre em segundo plano. A gente pode ver, se você abrir a internet, todos nós sabemos disso, e no Brasil, então, que é muito popular, né, esse tipo de comportamento, pessoas que dizem que um milagre aconteceu porque ele estava pregando. Pessoas que divulgam, como o pastor mesmo já falou, né, e eu também tenho amigos lá que infelizmente fazem isso, que divulgam o seu contato, porque quando prega, Jesus opera maravilhas. Então, peraí, é porque você está pregando? Então, quando Jesus fala que são poucos, a seara é grande, mas poucos obreiros, porque são poucos os obreiros que realmente querem anunciar o Evangelho, que querem falar em nome de Jesus. Quando Jesus envia os 70, Jesus estava garantindo que aqueles 70 falariam em nome dele. Foram selecionados. Né? E como o pastor disse, grande era a multidão ali, mas poucos eram os discípulos, né, que Jesus poderia enviar. Porque, se a gente for parar para ver, Jesus enviou os 70. Antes ele enviou os 12, né, e depois ele enviou os 70. Só que a Bíblia em si, dentro desse contexto, a Bíblia não nos fala de mais discípulos que Jesus tenha enviado diretamente, dado poder no nome dele para que operassem maravilhas, né? Então Jesus, a gente pode entender que Jesus, nesse momento, Jesus não podia contar com todo mundo que lhe seguia. Diferente de hoje em dia? Não. Hoje em dia ainda continua e só aumenta essa quantidade de discípulos que realmente querem pregar a palavra apresentando a Jesus. Eu venho em nome de Jesus, é Jesus quem faz, Jesus quem me enviou, é Jesus quem vai te salvar, é Jesus quem opera, é Jesus quem batiza, aleluia, é Jesus quem cura, é Jesus quem salva, é Jesus quem liberta, né? Poucos são os discípulos, os evangelistas que se apresentam em nome de Jesus. Então, a gente já para meditar nessa primeira frase ali, podemos dizer que Jesus fala para os discípulos e talvez... Pode encostar a porta de direito, tem um vinho gelado, eu estou frio. Então, a gente pode já parar para pensar que talvez na hora que Jesus falou isso para os 70, eles talvez não tenham entendido muito bem. Talvez
os discípulos tenham olhado e falado, poxa, somos 70. E naquela época, não era tão grande as nações, comparado aos dias de hoje, para dizer que, poxa, nós somos realmente muito pouco. Talvez os discípulos não tenham entendido o sentido espiritual que Jesus estava falando. Porque uma grande multidão sempre seguia Jesus por onde ele andava. Sempre, e eu tenho certeza que era mais do que 70 pessoas. Porém, 70 discípulos somente iriam sair para evangelizar. E a Bíblia nos diz que por onde Jesus iria passar, Jesus enviou os discípulos para evangelizar, ou seja, para preparar a chegada dele. Então, se ele não tivesse certeza de quem ele estaria enviando, fosse qualquer uma outra pessoa que falasse tudo ao contrário do que Jesus deveria ter instruído, na hora que Jesus se apresentasse, falar, mas não foi esse Jesus que me falaram quando vieram aqui. Entende? Então é a mesma coisa, o pastor é um pastor missionário. Aí a sede manda o pastor para cá para ensinar de Jesus. Aí quando chega um pastor que vai ficar aqui mesmo, fala, mas o que o pastor Joab ensinou para vocês aqui que vocês não conhecem Jesus? Seria a mesma coisa. Entende? Então Jesus ele tinha que ter certeza. E a mensagem que fica para nós é: nós somos chamados, escolhidos e temos uma missão de pregar o Evangelho em nome de Jesus. Apresentar a Jesus, falar aqui em Jesus quem salva, e não nós, e não nos promovermos em cima disso. Jesus, quando ele envia os 70, Jesus ainda alerta os 70, quando ele fala, deixa eu ver aqui o versículo, no versículo 3, ele fala assim, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Jesus, ele tinha, como 100% Deus, Jesus, ele sabia para onde ele estava mandando os seus discípulos. Numa nação, numa terra onde poucos aceitavam que Jesus, o Cristo, era o Messias, era o Cristo, porque muitos não o enxergavam como Cristo, muitos não o aceitavam como Cristo. Jesus ele fala, olha, eu estou enviando vocês como cordeiros ao meio de lobos. Muitos morreram por causa do nome de Jesus. Por quê? Pessoas que não acreditavam, pessoas que perseguiam os cristãos naquela época, o que eu digo de novo, que não é novidade para nós nos dias de hoje. Verdade. O mundo agora está passando por uma situação lá no Afeganistão, e aonde as pessoas, os talibãs lá estão verificando quem tem a Bíblia no celular morre, não tem nem a chance de se defender, morre. Na Nigéria, igrejas são incendiadas com todo mundo dentro e mata. Eu já falei isso aqui uma vez, e a Secretaria de Missões da igreja onde eu venho, eles têm uma obra social lá na Nigéria, e eles tiveram que construir uma creche lá no meio do mato para ser bem escondido dos guerrilheiros. E aí as crianças que vão para essa creche, elas têm que andar 5, 6 quilômetros a pé para ir para a creche. Aí lá na creche tem comida, tem água, tem banho, tem tudo, ensina a palavra de Deus, mas é uma coisa muito escondida, porque se descobrir, eles matam todo mundo que estiver lá dentro. Queima, acaba com tudo. Então imagina a vida desses missionários, desses evangelistas, pregando o evangelho como cordeiros no meio de lobos. Né? Então, o que Jesus estava já deixando os discípulos, os 70 avisados, falou, olha, vocês vão, mas saiba que não será 1000 maravilhas. Vocês vão ser perseguidos. Vocês podem apanhar, podem bater a porta na cara de vocês. Portanto, Jesus, ao longo do capítulo, assim como ele fez com os 12, ele falou, a casa que te receber bem, você entra e deseja que minha paz esteja sobre aquela casa, minha graça e minha paz. A casa que não lhe receber bem, bata a poeira dos seus pés
e vai embora. Ou seja, nem discuta. Você não quer? Então tá, vou seguir a minha vida. Então Jesus ele deixa bem instruído, porque assim como naquela época, hoje, e a tendência é só piorar, né? Muitos não aceitarão Jesus como Cristo. A palavra que nós pregamos, o evangelho que nós pregamos, o coração da humanidade está cada vez mais endurecido, o que também é já previsto pela Bíblia, que o amor de muitos se esfriaria. Então, ficará sim mais difícil cada vez mais de pregar o evangelho, porque as pessoas não querem, cada um está seguindo a sua crença, cada um está seguindo a sua opinião e não querem dar ouvido ao evangelho, não querem aceitar o evangelho. Talvez, sim, pela dureza do coração, talvez porque o evangelho vai mexer na ferida, no ego de muita gente, vai forçar, vai mostrar para aquela pessoa de que ela tem que abrir mão daquelas coisas que ela faz. Então a população está cada vez mais acomodada. Só que Jesus ele deixa claro: olha, vocês vão ir, e para nós hoje, vocês vão ir para países que são fundamentalistas, vocês vão ir para países que não acreditam na minha palavra, vocês vão ir para países que são anticristões, mas a palavra tem que ser pregada, porque ele veio para todos, todos têm o direito de saber, e nós estamos preparados para vivermos em meio de lobos, porque a gente vivia no Brasil tinha todo o conforto, não tinha perseguição, no Brasil não tem. A gente veio para a Alemanha, não tem perseguição na Alemanha, mas e se a gente tivesse que ir para um país onde a gente teria que ser mais cuidadoso em pregar o Evangelho? E o problema é que muitos de nós não aproveitamos essa liberdade que temos, né? Exatamente. Esse é o problema. Entende? Então, aqui na Alemanha, a gente enfrenta um problema não de perseguição, mas a gente enfrenta, isso é um ponto de vista meu, que eu já até conversei sobre isso com o pastor, sobre frieza espiritual. Desinteresse. Entende? Talvez, isso é uma opinião minha, talvez pela situação econômica, pela situação financeira que tem, Jesus, não precisa de Jesus, eu tenho dinheiro. Entende? E por muitas outras coisas que envolvem, mas aqui a gente enfrenta uma frieza espiritual, um desinteresse muito maior do que, por exemplo, no Brasil. Do que, por exemplo, missionários que eu conheço, que estão, por exemplo, na Angola, estão nesses países mais difícil acesso, onde a pessoa, para ter água, tem que carregar água na cabeça, não sei quantos quilômetros, para chegar numa aldeia, para lá, e lá as pessoas estão querendo Jesus. E aí, quando a gente foi ao Brasil, 2 anos atrás que a gente foi, né? A gente foi ao Brasil, e aí o presbítero, que era o ex-secretário de missões, ele chegou para mim e falou assim: e aí, como é que é na Alemanha? Eu falei: olha, eu não sei o que é pior. Você pregar a palavra num lugar onde não tem estrutura nenhuma, mas o povo está sedento, tá? Ou você ir para um lugar onde você tem tudo, do bom e do melhor, do mais tecnológico, do mais conforto, mas o povo não tem interesse. Aí ele ficou assim me olhando. Eu falei: eu não sei o que é pior. O que daria mais prazer? Entende? Porque a gente pode ver a nossa realidade aqui. Hoje, agora, se você olhar para o seu lado, a quantidade de cadeiras vazias que tem, poucos são que se interessam. Depois de um lockdown, se a gente for parar para pensar, 8 meses fechado, para quem diz que ama a Deus, que sente falta. Ligava sempre: pastor, quando vai abrir? Aí, né? Tá aberto, cadê? Então, sente falta da igreja, e agora que temos as portas abertas, e está previsto de melhorar ainda a situação que a gente conversou na sexta-feira, né? Está previsto ainda de poder liberar mais para vir. Para locais fechados, como restaurante, para locais fechados, liberaram 100 pessoas. E qual restaurante que tem janela? Qual cinema que tem janela? A gente Desde vai... que seja vacinado
curado ou tenha um teste, pode entrar A gente vai poder aumentar aqui a quantidade de pessoas sem ficar essa limitação de distanciamento, desde que né? todos sejam... Desde que venha dentro dessas condições de vacinado, testado ou já tenha sido curado, já, né? Mas cadê o interesse? Cadê a sede? Cadê a vontade? Agora ameaça de fechar de novo. Né? Pois é, isso já é uma hipocrisia. Porque se fecha, aí fala, mas a igreja fechou de novo, que pena. Não é que pena. Você nem vem. A igreja ficou aberta e você nem vem. Então, a gente está num país muito bom, que temos de tudo, não temos perseguição, podemos sim pregar o evangelho, cantar, louvar, adorar, mas não tem interesse do povo. Quanto que países lugares que passam situações muito difíceis, mas tem um povo alegre. E eu digo, não só no fato de sim aceitar o evangelho, mas é um povo alegre. A gente conhece muita gente afrodescendente que não tem nada direito de casa, mas tu chega na casa dessa pessoa e é uma festa. Que é melhor do que uma festa onde tu tem de tudo. Tá entendendo? Então a gente tem muito amigo assim no Brasil, tá? Que não tem nada, a casinha de pau a pique. A casinha mais moderna que tem é só no tijolo e no chapisco, sabe? Né? E o chão de verde, o chão assim, muito simples, nada. Mas tu chega na casa daquela pessoa, que coisa gostosa. Tu não quer sair de lá. Sabe? Tem uma alegria, tem um prazer, uma paz, né? E aí eu digo, o que é melhor? O que eu prefiro? O que você prefere? Como cristão, como evangelista, como missionário, como pregador da palavra, como servo de Deus, o que você prefere? Ficar no conforto aqui, ó, sentadinho, aqui, ó, ninguém me perturba, estou na paz, não veio, é bom que eu não gasto minha voz, né? Ou ter ali uma coisa mais limitada, um conforto mais limitado, mas ter aquele calor, aquela alegria, aquela sede, aquela vontade, aquela coisa alegre, que tu não quer ir embora, a hora passa, a gente ficava lá, a gente às vezes ia no domingo de tarde para a casa dos irmãos lá, 3 horas da tarde, o culto era só de noite, e dava a hora do culto e a gente tinha que sair correndo para a igreja, porque era alegre. Sabe? Uma coisa alegre, a gente louvava, cantava, batia palma, e batia pandeiro, e era uma coisa assim que tinha sede, entende? Então Jesus, ele envia os 70 e ele já deixa preparado, olha, vocês vão sofrer perseguições, vocês irão por meio de pessoas que não terão interesse, vocês irão por meio de pessoas que baterão a porta na cara de vocês. Vocês irão por meio de pessoas que talvez vão querer matar vocês por causa do meu nome. Mas vão preparados. Porque essa é a missão. Né? E aí, Jesus dá poder para que eles possam sair para pregar o Evangelho. E quando os discípulos voltam, eles voltam maravilhados. Porque eles falam, Senhor, em seu nome, os demônios se sujeitavam a nós. Em seu nome, a gente expulsava demônios. E aí Jesus dá uma resposta para eles que é uma martelada na cabeça. Ele fala assim, vamos ler lá. No versículo 17. Deixa eu ver aqui. O mesmo capítulo. Sim. É o 20. É o 20. Não, o que você falou está ali. Não, mas o que Jesus falou para eles está no 20. Ele diz assim, mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Aleluia. Por que Jesus deu essa pedrada, né? Esse balde de água fria nos discípulos? Porque o poder que Jesus deu
para eles pregar o evangelho era para confirmação da palavra que estava sendo pregada. Para que quem ouvisse a palavra, visse que a palavra, aquela palavra, aquele evangelho tinha poder. Aleluia. O evangelho. Jesus, ele deu poder para expulsar os demônios, curar, e assim como eles falam aqui, né, dos espíritos que se sujeitavam, mas aquele poder era para confirmação da palavra. E eles se maravilharam porque eles falavam e os demônios obedeciam. E aí Jesus, ele dá essa resposta no seguinte sentido. Ele fala, olha, vocês não devem se maravilhar pelos sinais que vocês viram. Mas vocês devem se maravilhar porque, através do que vocês fizeram, eu garanto o nome de vocês no livro da vida. Isso é o que a gente tem que entender. Quando nós recebemos poder dos altos céus para pregar o Evangelho e pregamos o Evangelho e Deus, Jesus, através do Espírito Santo, ele faz a maravilha, ele cura, ele batiza, nós garantimos o nosso nome no livro da vida porque estamos cumprindo a missão que Jesus nos deu. E não porque devemos nos maravilhar porque está acontecendo isso tudo em nosso meio. Ou, pelo contrário, a gente deveria pensar assim, a gente conhece o nosso Deus e o poder que Ele tem. Isso aqui já era de se esperar pregando o Evangelho. Entende o que eu digo? Se a gente está aqui aprendendo a palavra e aí Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus cura, faz milagre, isso para a gente é motivo de alegria, mas a gente tem que entender que isso é uma coisa que é natural quando a palavra é pregada, porque é o poder de Deus. E eu devo me preocupar não se alguém foi batizado ou deixou de ser batizado, mas eu devo me preocupar de que sim, estou pregando o evangelho legítimo, o evangelho que Jesus mandou que eu pregasse, ele está operando maravilha e eu estou garantindo meu nome escrito no livro da vida. Por quê? Porque estou pregando o evangelho do jeito que tem que ser pregado. Então, nós devemos nos maravilhar não pelo o que o poder que tem no nome de Jesus faz, não somente com isso, né? Vamos consertar. Não devemos nos maravilharmos somente com a capacidade que tem o nome de Jesus em salvar, curar e libertar, mas nós devemos nos maravilharmos principalmente porque o nome de Jesus nos garante a salvação, porque Ele nos garante a vida eterna. Porque se eu estou fazendo o que Jesus me mandou fazer, eu estarei em obediência com a sua palavra. E se eu estou em obediência com a palavra de Deus, isso deve me maravilhar de que, nossa, meu Deus, Ele é capaz de me salvar. Eu estou fazendo, pregando o Evangelho, e por isso eu tenho a certeza da minha salvação. Isso deve ser a nossa principal, a nossa principal preocupação, de que eu vou ser salvo, tá? Por que eu vou ser salvo? Porque eu estou obedecendo a palavra? Porque eu estou fazendo o que Jesus me mandou fazer? Ou eu vou ser salvo porque quando eu prego, pessoas são curadas? Porque quando eu prego, pessoas são batizadas? Porque quando eu prego, as pessoas são curadas, mas é porque você prega? Ou porque você simplesmente está fazendo uma coisa que é dever seu fazer como servo de Deus? Os valores estão ficando invertidos, entende? As pessoas estão tomando a glória para si, porque está se esquecendo de que quem está garantindo todo aquele movimento está vindo de cima. Vem de cima, é como uma cachoeira, é como uma cascata. Vem de cima e vai para frente. Só que as pessoas estão tomando a glória, achando que a cascata começa daqui para lá, e não de cima para lá. Entende? Então, nós devemos sempre entender de que o movimento que acontece,
que pode acontecer é por causa do poder que vem de Deus. E você, nós só estamos fazendo o que é a nossa obrigação como servo, como soldados, como embaixadores, representantes. É nosso dever. Eu não tenho que tomar a glória para mim. Amém? Jesus, ele quando manda os 70, né, na sua missão, e depois também lá no final do Evangelho, assim como de Marcos, ele fala de novo agora para todos, para ide e pregai o Evangelho, ou seja, a grande comissão, né? A grande comissão. E aí, ele deixa escrito lá, vamos ler lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa ordem, assim como quando Jesus mandou os 12 discípulos, depois mandou os 70, e agora ele manda para a grande comissão, isso ainda está de pé, meus irmãos. E é o que a gente está falando aqui, o que está acontecendo é que as pessoas estão se esquecendo dessa grande comissão, dessa grande ordem. Quando Jesus fala, ele fala para todos, ide e pregai o Evangelho, ensinando-os a guardar aquilo que eu vos tenho mandado. É uma missão nossa, entende? E é tanto, veja que o apóstolo Paulo, ele teve a sua experiência com Cristo depois disso tudo. E olha o que ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Ele diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Veja, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Começando por mim, será que nós pensamos igual ao apóstolo Paulo? Começando por mim, isso é uma pergunta que eu me fiz em casa quando eu estava lendo. O apóstolo Paulo, ele tinha na pele a experiência que ele teve com Cristo, quando ele se encontrou com Cristo, né? Quando Cristo apareceu para o apóstolo Paulo, e houve ali uma conversão, né? Instantânea, de que quando o apóstolo Paulo volta a enxergar, né? Agora ele já está transformado. Então a gente pode dizer que foi instantâneo. E naquele a gente não tem exatamente ali a quantidade de dias ou horas, mas nesse pouco tempo, desde a hora que ele caiu do cavalo até a hora que ele voltou a enxergar, 3 dias. 3 dias, né? A Bíblia nos mostra de que ele aprendeu tudo de Jesus. E o interessante é que a primeira coisa que ele fez assim, o que queres que eu faça? Né? Ele já perguntou. Ele já se prontificou ao serviço. né? Ele, em outras palavras, eis-me aqui. Estou aqui para trabalhar, para servir. O que eu devo fazer, o que eu né? preciso fazer. E foi instantâneo. E a gente está falando de um homem, como todos já sabem, que foi criado aos pés de Gamaliel. Ele era um homem, a gente pode dizer, teológico, Ele escriba. fala que ele era fariseu, doutor da lei. Era doutor da lei, né? Um homem que tinha conhecimento. Só que nesse tempo, nesse intervalo de tempo, da queda do cavalo até voltar a enxergar, ele reaprendeu o Evangelho. Portanto, agora eu não lembro a referência, se o senhor lembrar, o senhor pode falar, de que ele considera tudo que ele sabia como estrume. É verdade. Tudo que ele sabia lá, que ele aprendeu, a gente pode entender assim,
Tudo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, ele considerou como esterco. Por causa da excelência das revelações que ele teve de Jesus. De Jesus, o ensinamento, a revelação da palavra. Então, o apóstolo Paulo, ele tinha esse compromisso e, portanto, ele padeceu o que padeceu e não desistiu. E aí, ele quando ele encerra lá em Efésios, né, que ele fala aquele versículo, como é que é? Acabei a carreira e guardei a fé, né? Não é assim o versículo? Me ajuda aí. Quem lembrar? Eu sei que é em Efésios. Combati o bom combate. Encerrei a carreira E guardei a fé. Não é isso? Eu acho que esse é o versículo. É Filipenses? Não é esse aí não. Ali é o que você disse antes, a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Eu acho que é em Efésios que ele fala combati o bom combate. Eu não lembro, eu li, eu não lembro agora. É Timóteo. É Timóteo? É Timóteo que ele fala. Então Timóteo. Olha lá. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Quando ele fala que combateu o bom combate, todos nós conhecemos bem a vida do apóstolo Paulo e a gente sabe que ele sofreu. E a gente, o pastor principalmente, ensina muito aqui de quando ele fala posso todas as coisas naquele me fortalece, o que ele fala antes. Né? Por que ele diz que pode todas as coisas? Então ele combateu o bom combate, mas quando ele diz combater um bom combate, ele diz com propriedade. Por quê? Porque dentro do versículo que a gente leu em 1 Coríntios capítulo 9, ele tinha na pele, ele tinha agora no coração, aquilo fazia parte dele, a obrigação de pregar o evangelho. E ele diz, ai de mim se não pregar o evangelho. Né? Olha lá. Porque se anuncio o evangelho, não tem de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Então, quando Jesus ele dá essa ordem agora, isso está valendo para nós. E como eu disse lá no começo, o amor de muitos estão se esfriando. E quando eu digo agora o amor de muitos, agora eu estou dizendo o amor de muitos de dentro da igreja. E não só de todo mundo que tem, o mundo que tem endurecido o seu coração, mas principalmente os que estão dentro da casa de Deus. Eu creio que ele falou isso foi propriamente para a igreja, foi para o crente, que o mundo não tem. Não, o que eu estou colocando agora, entende? Hoje é difícil pregar o evangelho, entende o que eu quero dizer? O que eu separei no começo, o que eu falei no começo é que hoje é difícil pregar o evangelho porque o coração está duro. Cai dentro do que a gente pode botar em Mateus capítulo 24, o amor de muitos se esfriaria. E agora eu estou botando dentro desse contexto de que é dentro da igreja, principalmente, que o amor de muitos estão se acabando, está se esfriando, o coração se endurecendo. E aí essa vontade, essa responsabilidade de ter que pregar o evangelho está se tornando uma coisa secular, uma coisa que não é mais importante. Eu tenho milhões de outras prioridades e a última é vir à igreja. A última é não deixar passar a oportunidade de poder falar de Jesus para alguém. Entende? Eu entendo que você pode virar para mim e falar, meu irmão, mas aqui na Alemanha é difícil. Aqui na Alemanha você não pode chegar na rua e abordar alguém. Eu não estou falando disso porque nós temos que respeitar as leis. Mas eu tenho certeza, assim como já aconteceu comigo e acontece até hoje, muitas das vezes eu estou sentado com o meu colega no trabalho e ele simplesmente levanta questões da Bíblia. E aí agora é a porta que se abriu para mim. Aleluia. Eu vou entrar para falar da Bíblia ou simplesmente vou concordar com ele e vou botar uma pedra em cima e vou deixar? Eu abordei alguém? Não. Mas eu tive a oportunidade de falar. E eu tenho certeza que se não aconteceu, vai acontecer isso com todos nós. Entende? O Diego já deu exemplo de pessoas que foram lá na casa dele e perguntou sobre a Bíblia, perguntou sobre a igreja. São portas que se abrem. Aleluia. E agora, qual é o nosso interesse?
em aproveitar o gancho, aproveitar a porta. E eu não estou falando para dar um estudo teológico para aquela pessoa naquele momento, mas de simplesmente lançar uma pequena semente. Mostrar para ele que ainda tem uma esperança. Mostrar para ele que ainda tem uma porta. Mostrar para ele que ele pode estar equivocado. Entende? Eu não preciso pegar a Bíblia de capa a capa e falar para ele naqueles 5 minutos. Mas a minha missão é pelo menos deixar no coração dele ali, que ele vai chegar em casa e vai falar assim, será que era isso mesmo? Já ganhei ele. Porque quando ele falar, será que era isso mesmo? Eu tenho certeza que no outro dia ele vai chegar e vai me perguntar de novo. Mais uma porta onde eu vou deixar mais uma semente. E assim as coisas vão crescendo. E Jesus, o Espírito Santo, vai fazer essa semente germinar no coração dele. Entende? Então, nós temos que ter esse compromisso. É o nosso dever como servo de Deus. Tá? O mundo, ele está dividido em 2 grupos. Tá? O mundo, de modo geral, sendo servo de Deus ou não, o mundo, a população, ele está dividido em 2 grupos. Quais são os grupos? A gente pode ler, o pastor falou lá no batismo, lá na palavra pastoral, e a gente vai falar de novo aqui, Marcos capítulo 16, versículo 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O mundo está dividido em 2 grupos. Quais são os grupos? Os que creem e os que não creem. O pastor falou naquele dia lá no batismo e agora coincidiu da lição falar a mesma coisa. Vamos meditar ali um pouquinho em cima do quem crê e for batizado será salvo. Só que os irmãos já perceberam que a parte B que ele fala não é assim, mas quem não crer e não for batizado será condenado? Por quê? Porque o ponto-chave, o principal, é crer. O batismo que ele fala em cima entra naquela condição de que eu creio e tenho condições de me batizar e não me batizo. E até porque quem não crê não vai querer se batizar. Começa, uma coisa, primeiro vem a crença, primeiro é acreditar, primeiro é crer. E aí então ele vai entender o sentido, o valor que tem o batismo. Entende? E aí o pastor deu esse exemplo, e a gente já está cansado também de saber desse exemplo. Uma pessoa que acabou de se converter num leito de morte no hospital, vai morrer, não tem tempo de ser batizada, mas ela creu. Então ela é salva, né? Então o mundo ele está dividido nesses 2 grupos, os que creem, os que não creem. Somente. O Evangelho não está preocupado com raça, com cor, com posição social, posição econômica, com tipo de país. O Evangelho, ele não está preocupado com o sexo da pessoa, masculino, feminino. O Evangelho, ele está aí e é para os que creem, e existem no grupo que não creem. Independente do que a humanidade acredite, ela que vai decidir o seu destino. Vai crer ou não vai crer? Não tem outro. Hoje a gente tem aí muitas pessoas que acreditam em várias coisas, que tem muitas opiniões, que tem muitas disciplinas, muitas doutrinas, muitas heresias, muitas coisas, mas no final o que fecha é o que crê, o que não crê. O que decidiu a vida eterna com Cristo, o que decidiu a vida eterna no inferno. E tem uma pergunta que Jesus faz, não sei se é Mateus 18, ele fala assim: quando, pois, vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Isso é para ele. Então, somente esses 2 grupos, independente do país que viva,
independente da sua opinião, independente do que a pessoa acredita, é crer ou não crer. Resumindo, mais ainda, é céu ou inferno. Verdade, não tem meio termo. Não tem. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você crê nisso? Então tu vai ao Pai. Se você não crê, mas então tá falando que eu vou para o inferno? É o que crê. O que não crê, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, eu não tenho outro destino para você. Só tem para cima e para baixo, não tem para frente. Entende? Para frente a gente está vivendo hoje, mas lá no final é para cima ou para baixo. Não existe horizontal, é vertical, né? O final da nossa linha é vertical. Você vai para cima ou vai para baixo? O que você decide? E aí são essas coisas que, voltando agora no nosso primeiro tópico, tá? Pelo fato de muitos não se apresentarem em nome de Jesus, pelo fato de muitos não pregarem o Evangelho, as pessoas hoje que ouvem o Evangelho, de pessoas sérias, não dão valor. Por quê? Vamos resumir? Charlatões que aparecem, pessoas enganadoras, pessoas que querem só arrancar dinheiro da igreja, pessoas que ficam tramando milagres dentro da igreja, combinando para que aquilo venha criar movimentos e chamar a atenção das pessoas. Aí a pessoa descobre que aquela pessoa, aquele irmão que está na frente, seja pastor, seja qualquer outra pessoa, ele não passa de um safado. E isso vai tirando a credibilidade daqueles que são enviados para pregar realmente o Evangelho. E não só nesse sentido, mas também no sentido de que eu chego aqui como um charlatão e começo a massagear o ego de todo mundo para manter a casa cheia. Aí chega o pastor, que é um homem íntegro e se responsabiliza com os princípios bíblicos. Aí a igreja fica assim, ó, vazia. Mas esse pastor que chegou aí agora é muito cruel. Mas ele está fazendo o certo. Ele não está preocupado de que vai ficar 2 ou 3, ou não deveria ficar preocupado se ficar só 2 ou 3 sentados ali no banco, mas que a palavra esteja sendo garantida nos seus princípios, na sua origem, do jeito que tem que ser pregado. Porque pelo menos ele vai poder falar assim, não, esses eu sei que aprenderam, né? Esses eu tenho certeza de que Deus está olhando para a vida deles, eu tenho certeza que podem ser salvos. Agora os outros que correm só estavam aqui porque massageava-se o ego. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo. Não, fica tranquilo, meu. Poxa, aqui é Deus, aqui pode vir do jeito que está e ficar do jeito que está. E ficar do jeito que quiser. E aí cai naquilo que a gente falou também sobre que quando o irmão vem e fala, faz e acontece, né? Aí vem milhões de outras coisas, né, que envolvem aí a massagem no ego. Pode falar. Eu acho assim, aquele primeiro versículo que você falou, né, que ele dizia que eram poucos, né? Eu acho que isso, quando eu leio isso, eu penso assim, que na minha responsabilidade de como cristã, buscar a palavra de Deus e discernimento para conseguir identificar essas pessoas, porque a gente vê que isso não é um problema de agora, né? Não essa é de questão agora. da vaidade que ela falou, por exemplo, a pessoa vai lá na frente e fica dando testemunho da própria vida dela, quando termina a gente fica pensando assim, nossa, como ele é santo, e de Cristo mesmo não falou nada. Então isso já existia há quase 2000 anos atrás, entendeu? Isso não é de agora. Porque Jesus falou. Então, aí entra a nossa questão de ser, porque se o pastor entrar aí na frente e ficar falando sobre a vida dele, massageando o ego, falando do aqui e agora, né? Porque eu acho que, você fala isso tudo, o que eu tenho pensado é assim, o grande problema é que hoje em dia a gente quer o aqui e o agora, né? O que Jesus pode me dar aqui agora? Que é instantâneo, tá bom aqui, por que eu vou falar de vida eterna? Por que eu vou pensar na volta de Jesus? Se tá ruim, mas tá bom, entendeu? Então, a gente hoje está muito conformado com esse mundo, né? E aí, vem uma pessoa falar da vida eterna, que eu preciso mudar, então, ninguém quer ouvir. E também não quer pregar isso para outras pessoas, tá entendendo? Por quê? Porque se pregar isso para outras pessoas, vai ser excomungado. Porque é o que você está falando. As pessoas querem ouvir o aqui e agora.
E aí, se você chega com um evangélico e fala, ó, você está preocupado com isso aqui agora, que aqui você tem carro, você tem casa, tem dinheiro, tem não sei o que, tem não sei o que, mas é a tua vida eterna. Ah, sai daqui, tu tá maluco. Mas isso a ponto, eu penso assim, na minha responsabilidade como cristã, de ter o conhecimento da Bíblia e discernimento de saber quando um pastor está fazendo, evangelizando de fato ou Sim. sim, Aí entra a outra parte da importância do que sempre é falado aqui, de estar na escola dominical, aprendendo, tá? E como garantir o que está sendo ensinado na escola dominical é sim legítimo? Quando você chega na sua casa e abre a sua Bíblia. Então são os crentes de Berea. Né? Que é o que sempre tem sido ensinado. O problema, que igual a irmã está colocando, é que muitos chegam aqui na escola dominical e a Bíblia passa a semana toda, ou quando não vem na igreja, 1 mês, 2 meses, fechada. E se você pedir para ela abrir Malaquias, ela não sabe onde fica Malaquias. Entende o que eu quero dizer? Então, a questão não é somente vir à escola dominical, mas o nosso dever é individual, de cada um abrir a sua Bíblia em casa e dedicar o seu tempo a aprender a palavra. O pastor pregou sobre esse assunto, então eu vou chegar em casa, não digo, quando a gente fala chegar em casa, as pessoas levam o pé da letra, né? Não, chegar em casa agora, não vou fazer mais nada. Se tu fizer isso, amém. Vou ali fazer comida, Né? As pessoas, às vezes as pessoas são meio ignorantes de entender ao pé da letra, né? Mas o termo de chegar em casa é você, ao longo da sua semana, meditar no que foi ensinado. Ao longo do seu dia, você pensar no que foi ensinado. E aí você fala, poxa, o pastor leu naquele versículo lá, mas eu não li junto. Deixa eu ver o que minha Bíblia fala. Entende? E sabe o que isso acontece? Isso estreita ainda mais a responsabilidade de quem está ensinando na escola dominical e do próprio pastor. Entende? Como é que é bom para todo mundo? Não é bom só para você. Porque se eu sei que a irmã Fabiana vai chegar aqui de manhã, cheia de pergunta, porque ela abriu a Bíblia em casa e viu, eu já vou ter que vir de casa mais preparado do que eu venho hoje. A mesma coisa é o pastor. A mesma coisa o diácono Diego está sempre ensinando. E assim como todos os irmãos. Se eu sei que eu vou chegar aqui e qualquer palavra que eu disser aqui que os irmãos suspeitarem do que eu estou falando, vão me indagar, eu tenho que me preparar muito mais. Olha como é que todo mundo cresce. Como é que é um ciclo. Agora, se somos uma igreja de que ninguém se interessa, o que falou tá lá, deu arroz com feijão, não precisa nem cozinhar, eu como cru. Calma aí. Então, todo mundo se acomoda. Às vezes, a conversa com a Fabiana, eu acho que também tem um pouco, às vezes não é nem falta de, acaba sendo falta de interesse, mas eu vejo que tem um pouco, e aí não só na igreja, mas nas pessoas como um todo, no mundo como um todo, uma transferência de responsabilidade. Existe uma preguiça de você formar o teu pensamento, de você formar o teu conhecimento. É muito mais cômodo para as pessoas, e aí na igreja principalmente, de você pegar a informação pronta, crer naquilo ali, e se der alguma coisa errada fora daquilo que você pegou, você coloca a culpa naquela pessoa. É o que eu costumo sempre falar aqui, eu vou continuar falando. A Bíblia ela não é um livro de certo ou errado. Ela é um manual de fé e prática. E muitas pessoas elas só querem saber assim, o que fulano fala disso? Ele fala que é assim. Bom, então vou comprar isso aqui. E aí ela não quer construir aquele pensamento, ela não quer saber o porquê, ela quer confiar no que fulano falou. E se falou, está falado, entendeu? Ela quer transferir a responsabilidade de construir o pensamento. E isso acontece não só, como eu falei, não só na igreja, mas no mundo inteiro. É por isso que existem tantas notícias falsas, por isso que o mundo está do jeito que está. Porque as pessoas não querem investigar, as pessoas não querem estudar, elas não querem aprender, elas querem só delegar isso para alguém. E aí cai esse problema de não saber o que está acontecendo, de não saber qual é a verdade, de não saber... E o que você disse no domingo passado, e está falando agora de novo, é o que mais acontece também, na minha visão, é o posso ou não posso. Muitas pessoas, agora, né, você falando, muitas pessoas só abrem a Bíblia para procurar o sim ou não. Isso.
para justificar o seu comportamento. Entende? As pessoas não abrem a Bíblia porque querem crescer espiritualmente, porque querem procurar ser melhor, porque querem procurar obedecer, mas sim para também justificar o seu comportamento. Eu vejo muita gente na igreja que é incapaz de... Porque, por exemplo, nós estamos aqui estudando, são 13 lições. E aí eu vejo muita gente que é incapaz de... Não incapaz porque não tem a capacidade, mas incapaz porque não tem a disposição, não tem o interesse. De pegar informações separadas e, baseado nessas informações separadas, construir um pensamento. Um pensamento. Então eu vejo às vezes as pessoas com algumas dúvidas, que eu falo assim, mas isso foi falado no mês passado, isso foi falado... Exatamente. A pessoa nem lembra. A pessoa nem lembra. Nem lembra, exatamente. É como Isso se acontece muito. ouviu aqui, entrou de alguma forma, mas quando saiu ali apagou tudo, sabe? Aí é o que eu disse, é o fato de não chegar em casa, não no sentido literal, mas no seu dia a dia, e meditar no que está sendo ensinado. Parar para refletir, entende? Abrir de novo a sua Bíblia e falar, não, deixa eu ler de novo essa passagem, igual a gente estudou do tabernáculo, igual a gente estudou sobre o deserto, né? A caminhada lá, a peregrinação no deserto. Exatamente o que você está falando é o que eu penso também. A gente trata de tantos assuntos de que as pessoas fazem depois perguntas e como se aquele assunto nunca tivesse sido abordado dentro da igreja. Senão, tipo, poxa, será que não lembra nem um pinguinho que foi falado? Nada. Entende? Eu entendo. Meu irmão, mas poxa, minha cabeça, minha correria do dia, não sei o quê. Aí, volta ao ponto que eu disse. Nós estamos priorizando milhões de outras coisas e a palavra, Deus, não vou falar a palavra, vou botar Deus, está ficando como a última prioridade. Entende? É por isso que a gente esquece das lições. Eu acho que está ficando fora das prioridades. Nem fica nas prioridades, né? Nem fica. Então assim, o motivo de esquecermos, porque uma coisa é você, na hora que você, igual aqui, estamos conversando, aí, poxa, eu queria falar sobre aquilo, mas não estou lembrando. Uma coisa ali, por causa da pressão no momento, você precisava do time e não tem. Outra coisa é você formular uma pergunta como se aquele assunto nunca tivesse sido abordado. Entende? Então, não tem ideia do que está acontecendo. Não tem ideia. Ou a gente está aqui 1h30 falando, mas se chegar amanhã e perguntar qual foi o assunto da escola dominical, ninguém vai saber. Porque você está aqui, aí sabe o que acontece? Você está aqui, você está com a sua cabeça lá fora, você está pensando o que vai fazer depois do culto, como é que você vai voltar para casa, será que vai chover hoje? Estava marcando chuva, não sei o quê, poxa, essa semana tem que fazer isso, caramba, sair de casa, será que eu desliguei o ferro de passar? Entende? A gente não, aí entra de novo, a gente não está priorizando Deus. Igual a Júlia agora de manhã. Olha o que aconteceu agora de manhã. Ela olhou o celular dela e falou assim, poxa pai, meu celular está só com 19% de bateria, não vou conseguir levar para a igreja para ficar jogando. Eu falei, peraí filho, mas tu vai levar o celular para a igreja para ficar jogando? Pode perguntar a ela, vai levar o celular para a igreja para ficar jogando? Tu não acha, filho, o que a gente vai fazer na igreja? Aí ela, adorar a Deus. Eu falei, tá, tu já não passa a semana toda, ontem tu ficou até 11 horas da noite com a tua prima aí, brincando no celular, tu não acha que agora, pelo menos hoje, filho, celular é a última coisa que você tem que se preocupar? E, poxa, ir para a igreja para jogar. Chega na igreja, vai fazer desenho, vai ler, você sabe ler, pega os livros lá dentro, vai ler. Vai chegar o Daniel e a Kília, faz brincadeira com ele, vamos ver quem desenha a Arca de Noé, faz outras coisas, deixa isso para lá. Porque se você está indo para a igreja porque quer levar o celular para jogar, então você não está nem preocupada de que a gente tem que ir para a igreja para adorar a Deus, para aprender a palavra, para cultuar. Aí eu nem sei se ela trouxe o celular, Ele nem trouxe o celular. Ela falou, não, deixa aí, mãe. Entende? Então, olha só como é que já é natural. Entende? Só que se a gente não combater isso na gente, a gente vai se acomodando. A gente só vai se acomodando. A gente é preguiçoso. A gente quer conforto. Entende? E agora, diferente dela ali, que é uma criança e tal, mas nós no dia a dia, se nós
não botar no nosso coração, não, domingo eu vou para a igreja, vou para a escola dominical, não quero saber de telefone tocando, não quero saber se alguém vai me ligar, porque esse momento, pelo menos, eu vou dedicar a Deus, a minha mente, meu coração, minha vida está voltada, eu não estou preocupado se eu vou estar no culto e alguém vai bater a minha campainha em casa, se alguém vai tocar, se alguém vai me chamar, porque agora eu estou off, eu estou desligado para outras coisas e eu estou voltado só para Deus. E eu tenho certeza de que se nós pensamos assim, ou pensarmos assim, eu tenho certeza que tudo que você ouvir aqui na igreja vai ficar guardado. Entende? Se você colocar no seu coração de que você vai passar a semana meditando no culto que aconteceu e se preparar já de uma vez para o culto que vai acontecer, o seu culto a Deus vai melhorar cada vez mais. Aleluia. Porque quem faz o culto ruim, o culto frio, não é quem está na direção. É você que está sentado aí. É você que faz o seu culto a Deus e nós juntos cultuamos a Deus. Agora, a gente cansava de ouvir lá no Brasil pessoas que saem, o culto hoje foi muito ruim. Meu irmão, mas eu estou feliz. Não foi o culto, foi o meu irmão que não fez nada. O que o irmão fez no culto? Onde o irmão estava com a cabeça? De troca de calor vai contra... Pois é, entende? Sem contar aquele caso da irmã que tem a oportunidade para cantar, o do irmão cantor, ninguém deu glória a Deus, o culto estava frio, né? Pois é, entende? Então, assim, nós temos que ter essa responsabilidade, entender, como aquela mensagem que o Diego trouxe sobre os 3 Jesus. Aleluia. Né? Entender que Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Aleluia. E se eu venho me reunir com os irmãos para aprender a palavra do nosso Senhor, porque eu venho para adorar ao nosso Senhor, porque eu venho para agradecer ao nosso Senhor, é exclusividade. Dentro desse contexto, Submissão. você quando seu patrão te chama para uma reunião, tu faz o que com o teu celular? Tu deixa lá para tocar, no meio da reunião com o patrão, tu para, não, patrão, peraí, rapidinho que eu tenho que atender aqui. Eu duvido, a menos que seja uma coisa muito extrema, mas eu duvido, Ele te dá férias antecipadas. Entende? Não, eu duvido. Permanente. Sabe? Pelo menos eu, quando eu estava na sala de reunião, lá no trabalho no Brasil, aquilo todo mundo desliga celular, fecha a porta, tranca e é silêncio, o patrão vai falar. Entende? Se tu começar até a tossir muito, ele te convida a se retirar da sala. E aí chega na igreja, o celular das pessoas toca no meio do culto, as pessoas entram falando no meio do culto, e aí o culto está acontecendo e as pessoas estão cumprimentando todo mundo em voz alta, um tumulto, e passa, e chuta a cadeira. Não tem um pingo de reverência. Entende? O que está acontecendo é um evento ao nosso Senhor. Aleluia. Entende? Como está seu coração para cultuar ao nosso Senhor? Tá? E agora, por último, a gente vai finalmente, para encerrar a lição e entender o dom ministerial do evangelista. A gente falou lá dos 70 discípulos, a gente viu a grande comissão e a gente viu ali que como discípulos temos que pregar o evangelho. Tá, mas e o dom ministerial de evangelista? O que significa evangelista? Vindo lá do grego, de um verbo grego, significa anunciar boas novas. Anunciador, né? Ele vai anunciar. E anunciar o quê? As boas novas de quê? Do evangelho, no nosso caso. Né? Nós vamos anunciar as boas novas. Quais são as boas novas do evangelho? Deus vai te dar carro? Deus vai te dar dinheiro? Essas são as boas novas do evangelho? Que Deus pode te deixar uma pessoa rica? Que Deus pode... Essa é a boa nova? Não. Quais boas novas do evangelho? Deus pode salvar a tua vida. Deus pode perdoar os seus pecados. Essas são as boas novas do evangelho. Tá? Então, evangelista é transmitir as boas novas. Transmitir as boas novas. O evangelista de Cristo, transmitir as boas novas do evangelho. Tá?
Então, agora com um dom ministerial, tá, de evangelista, o evangelista ele tem compaixão pelas almas. Ele sente, ele padece pela dor de alguém de que está sofrendo sem Cristo. Ele se preocupa, isso é um dom. A pessoa ter essa sensibilidade, entende? É um dom que vem de Deus, aquela preocupação, aquela tristeza de ver um pecador que não quer se arrepender, um pecador que está com seu coração fechado. Ele tem compaixão pelas almas. Então, a missão dele é anunciar as boas novas para esse pecador, a fim de que esse pecador, obviamente, através do Espírito Santo, venha se converter, venha reconhecer os seus pecados, venha pedir perdão a Deus e voltar ao arrependimento, e se voltar ao arrependimento e se entregar aos pés de Jesus. É a missão do evangelista. Então, o evangelista, ele é, por excelência, um pregador da salvação. Ele prega a salvação. Ele prega o evangelho. Entende? E aí, nos leva a pensar da seguinte forma. Meu irmão, mas então temos o evangelista que ele tem esse papel de evangelizar. Para a gente poder encerrar, eu vou tentar me expressar de uma forma bem clara. Se a gente for olhar lá atrás, no tempo dos apóstolos, tá? Os apóstolos, eles eram missionários e eles eram evangelistas. E eles eram também pastores. Entende? Se você for parar para analisar junto comigo, você vai ver que os apóstolos, eles faziam um serviço que era de caráter missionário, que era de caráter evangelístico e principalmente apostólico. Entende? O que isso nos mostra hoje? De que não é porque Deus dá um dom ministerial para alguém evangelista, de que nos isenta de que como servos também temos que evangelizar. Qual a diferença? A diferença é que quando a pessoa recebe um dom para evangelizar, nós podemos criar o seguinte cenário. Eu posso ter todo o conhecimento teológico aqui. Posso saber responder as perguntas mais difíceis. Mas eu posso, através de todo o meu conhecimento, não conseguir ganhar a sua atenção. Eu posso não conseguir chamar a tua atenção e fazer a pergunta certa para você. A pessoa que tem um dom de Deus, ela tem uma persuasão que ela consegue fazer a pergunta certa para o pecador, que o pecador gagueja. A pessoa que tem um dom de Deus, ela, por mais que ela tenha um conhecimento, ou por menos que ela tenha um conhecimento, Deus revela para ela, aquele momento, o que ela tem que falar. Entende? Um evangelista, assim como a gente leu na leitura bíblica em classe, de Filipe, que sentiu, ouviu a voz e falou, vai, e ele foi. Um evangelista, ele tem que ter sensibilidade à voz do Espírito. Entende? Às vezes eu tenho todo um conhecimento, mas se eu for sair eu tiver que evangelizar alguém, eu vou ficar todo perdido. Por mais que eu tenha um conhecimento. Por quê? Não era essa pergunta que eu estava esperando do pecador? Não era essa pergunta que eu estava esperando? E aí eu vou saber responder? Sim, eu vou saber responder. Mas o que eu quero deixar enfatizado aqui, de que quando a pessoa tem um dom para evangelizar, ela consegue ganhar a atenção da pessoa sem que aquela pessoa lhe dirija a palavra. Entende? Eu conheci lá, eu sempre falo, conheci, e para mim, hoje eu não sei como é que está a vida dele com Deus, perdi o contato, mas era o nosso
era o nosso líder, o nosso coordenador de mocidade, Carlos. E ele tinha essa persuasão de que ele sentava na pracinha, por exemplo, eu mais um e ele na pracinha, mas a gente não estava evangelizando. E só começava a conversar entre a gente. E aí, tu tá numa praça pública, né, lá no bairro, e aí senta alguém do lado e começa a escutar a nossa conversa. E aí quando tu vê, aquela pessoa já está chegando na roda da conversa. E aí o outro chega na roda da conversa. E aí começa assim, aquele monte de pergunta. E esse Carlos, o apelido dele era Careca, ele é cabeludo, né? Mas o apelido era Careca. As pessoas conheciam ele como Careca no bairro lá. E aí ele chama, mas Careca, mas isso tu tá falando, mas o que é assim? Mas ó, no espiritismo eles falam isso. E aí que eu digo, quando a pessoa tem o dom, ela consegue, porque ele pegava a Bíblia e ele falava, não, mas a nossa Bíblia também fala disso que você está perguntando. Só que a diferença é que é assim. Ah, tá. Poxa, vai lá na igreja, rapaz, vai na igreja, tu vai ver que vai aprendendo. E ele ganhava muita gente para Jesus e cuidava, porque não é só ganhar para Jesus, né? Porque fazer o apelo aqui, vir 50 pessoas e aceitar Jesus é muito fácil, teoricamente. Agora, e depois, para cuidar dessas pessoas? Como é que vai ficar a vida? Então, ele tinha esse dom de que ele é simples. Eu falava assim para ele, Carlos, tu tem uma facilidade para chamar a pessoa para ir na igreja e a pessoa vai. Eu chamo a pessoa para ir na igreja e a pessoa, vou ver. E eu não entendo por quê. E aí ele ficava rindo, porque nem ele sabia explicar. Entende? Então, é um exemplo que eu tenho de uma pessoa que tem um dom para evangelizar. Entende? A pessoa que tem um dom para evangelizar, ela vai saber fazer a pergunta certa. Ela vai saber falar de um jeito certo. Porque para a gente, para nós que estamos aqui todos os dias, conhecemos a palavra, ouvimos o Diego falar sobre Jesus, os 3 Jesus. Nós ouvimos a mensagem do pastor falando sobre quem crer e for batizado será salvo. Para nós, a gente pode considerar que é um pouco mais fácil entender o sentido e saber o valor que essa palavra tem. Mas para aquele cara que não tem conhecimento como nós temos, se talvez ele sentar aqui e ficar me ouvindo falar 1h30 como os irmãos estão, ele fala, caramba, isso está chato, está cansativo. E aí entra o dom de eu saber falar para essa pessoa, que foi o caso de Filipe com o eunuco, que a gente leu na leitura bíblica em classe. Entende? Então, o dom ministerial para evangelista, tá? Ou evangelístico, ele te dá essa persuasão. E a pessoa se sensibiliza muito mais. Ela tem muito mais preocupação pela alma daquele pecador. Só que é como eu disse, não nos isenta de, como servos, de pregarmos o Evangelho. Também é nosso dever evangelizar. Também é o nosso dever pregar o Evangelho. Tá? Mesmo que você diga, mas eu não tenho essa persuasão, eu não tenho esse dom. Mas, como eu disse, abrir uma portinha, fala daquilo que você sabe. Mas fale do Evangelho. Anuncie a Cristo e não a si mesmo. Amém?